Lucas 24. Se você não tem Bíblia, ouça o que diz a palavra do Senhor. Lucas no capítulo 24, verso 5. Vamos ler? Diz assim, Lucas 24, verso 5. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Amém? Só até aí. Feche os teus olhos, curve sua cabeça e repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Repreenda todo cansaço, toda distração, todo espírito que vem para roubar a tua palavra, que seja neutralizado. Diga: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite de uma maneira extraordinária. É o que eu oro, te agradeço em nome do Senhor. E você que crê diz amém. Dê um aplauso e glorifique o Senhor. Aleluia. Nós estamos na campanha Ainda Existe Vida Aí. Ouça, querido, a Bíblia diz no livro de Gênesis que a terra era sem forma e vazia. E Deus então passou a criar e dar forma à terra que estava sem forma e vazia. E a terra, Deus disse: produza. Deus falou com a terra, para a terra produzir toda espécie de árvore que existe, de semente que existe. E se você observar, para que a terra muitas das vezes possa produzir algo, muitas vezes você vai numa floresta e você diz assim: quem plantou esse tanto de árvore na floresta? Se você for para o livro de Gênesis, você vai ver que a própria Bíblia mostra que a própria terra produziu aquilo ali. Aí você vai para o rio, quem foi que colocou aquele tanto de peixe no rio? O próprio Deus disse para as águas produzir os animais. Aí o homem Deus cria do pó da terra. Agora, você percebe que quando se tira uma planta da terra, o que acontece com essa planta? Ela morre, sim ou não? Se ela não estiver conectada com a terra, ao passar de tempo, de horas ou de dias, aquela planta vai morrer. A mesma coisa é com o peixe. O peixe que você tira da água, com o passar do tempo que ele ficar fora da água, ele morre, porque há uma conexão. Porque Deus disse para a terra produzir toda espécie de planta. Então a vida da planta está onde? Na terra. E a vida do peixe está na água. Se ele sair da água, ele morre. Por quê? Porque Deus deu ordem às águas para que produzissem os peixes. Agora o homem, ele foi feito do pó da terra, e Deus soprou na sua narina o fôlego de vida. Deus soprou o seu espírito e o homem passou a ser alma vivente. Diga glória a Deus por isso. Então a vida do homem está em quem? Em Deus. Então o homem, quando ele está ligado a Deus, ele tem vida. O homem, quando está afastado de Deus, ele morre. Por isso que no vale de ossos secos, em Ezequiel 37, nós vamos ver um vale de ossos secos. E o próprio Deus diz para Ezequiel: olha, esses ossos secos representam a casa de Israel. Esses ossos secos representam o povo de Israel. Era um exército que estava morto. Mas aquele exército, quando passou a ouvir uma palavra profética, e aquele exército, quando começou a se juntar e receber o Espírito de Deus, aquele exército passou a ter vida. Diga glória a Deus por isso. Então vida só tem aonde? Em Deus, meu irmão. Vida só tem aonde? Em Deus. Aí você diz assim para mim: bispo, o homem longe de Deus ele morre, sim ou não? Sim. Não só a morte física, como a morte eterna. O pecado, quando ele entrou no mundo por conta da desobediência de Adão, a Bíblia diz que também a morte passou a entrar no mundo e governar no mundo. Então o homem passou a morrer. O homem que foi criado para viver por toda a eternidade, agora por conta da desobediência a Deus, ele morre, por conta do seu pecado.
Aí nós vamos para a história de Jesus, porque essa passagem está falando do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que as mulheres foram pela manhã cuidar do corpo de Jesus. Por quê? Naquela época não existia como existe hoje, funerária. Alguém morre, liga para a funerária, paga, a funerária vai lá, cuida do corpo e traz o corpo todo bem, cuidadinho ali, arrumado, para poder ser sepultado. Só que naquela época não tinha isso, não tinha funerária. Então quando alguém morria, ou a família, ou os amigos, ficavam responsáveis para embalsamar, para cuidar, para lavar, para perfumar, para colocar uma roupa naquele corpo do morto, então assim sepultar aquele morto. Só que Jesus não teve tempo, porque quando Jesus morre na sexta-feira, ele já estava próximo ali da hora de ser enterrado, não podia ser enterrado no sábado. Por quê? Porque os judeus no sábado não trabalhavam, no sábado eles não faziam nada, então eles correram para enterrar Jesus, correram para sepultar Jesus na sexta. E a Bíblia mostra que um homem chamado Cornélio, ele então envolve o corpo de Jesus em um lençol, e Jesus é sepultado em um lençol. Aí agora no domingo, que no domingo os judeus já podiam trabalhar, que no sábado eles não trabalhavam, porque eles guardavam ainda a lei. E então chegou o domingo, e no domingo as mulheres estão indo para cuidar do corpo de Jesus, estão indo para perfumar o corpo de Jesus. Aí você me pergunta assim: bispo, o Senhor disse que o homem, ele morre por conta dele se afastar de Deus. Então quer dizer que Jesus se afastou de Deus e por isso ele morreu? Não, Jesus não se afastou de Deus, pelo contrário, nós se afastamos de Deus. O ser humano, por conta do seu pecado, da sua desobediência, se afastou de Deus, e o próprio Deus, através do Senhor Jesus, ele veio trazer a reconciliação, ele veio nos aproximar de Deus novamente. Você pode dizer glória a Deus por isso? Através de Cristo Jesus, nós temos acesso a Deus. Através de Cristo Jesus agora, nós somos aceitos por Deus. Através da morte de Cristo Jesus, nós nos aproximamos a Deus novamente. Jesus, ele não morreu porque ele se afastou de Deus, ele morreu porque nós, eu, você, todos nós, sem exceção, todos nós pecamos. Por conta de Adão, o pecado entrou no mundo e passou a governar. E agora o próprio Deus envia o seu Filho para morrer no nosso lugar, para pagar o preço da condenação, o preço de morte, e morte de cruz, para nos dar a vida eterna. Ele morreu inocente, sem culpa. E se tinha uma coisa que Jesus não queria, era estar distante de Deus. Nem sequer um segundo, nem sequer um minuto. Por quê? Porque Jesus, ele passa a eternidade toda com Deus. Jesus nunca experimentou o que é estar longe de Deus. E quando você vê Jesus no Getsêmani dizendo assim: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Quando você vê Jesus no Getsêmani dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Não era o cálice da morte. Jesus não estava com medo da morte. O que Jesus estava dizendo ali é que ele não queria ficar longe de Deus, nenhum segundo, porque é isso que a morte proporcionava ao ser humano, a distância de Deus. Por isso que a morte vinha, porque a Bíblia declara que o salário do pecado é a morte, e não só a morte física, mas a morte espiritual. O homem agora estava longe de Deus, e Jesus não queria experimentar isso, mas mesmo assim, ele cumpriu a vontade de Deus na cruz do Calvário, para nos aproximar de Deus novamente, amém? Ele veio a essa terra, para que nós pudéssemos nos aproximar. Ele preferiu morrer, do que ficar sem a mim e sem a você. Ele preferiu enfrentar a morte, sem passar a vida toda longe de nós. Ele preferiu estar próximo de nós, através de um preço alto que ele pagou na cruz do Calvário. O Senhor Jesus morre. Ele morre numa sexta-feira, sem culpa, sem pecado,
inocentemente. Ele assumiu o nosso lugar, Ele pagou o nosso preço, Ele morreu sem pecado, Ele morreu como ovelha muda. Ele não morreu reclamando, dizendo: ô bando de filho de uma mãe, ô rebanho de gente descarado, ô rebanho... Não. Ele, pelo contrário, estava lá morrendo e ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Em nenhum momento ele murmurou, em nenhum momento ele nos xingou, nos amaldiçoou. Pelo contrário, ele teve compaixão, ele teve amor por mim e por você. Você pode dizer glória a Deus por isso? E ele morreu na cruz do Calvário numa sexta-feira. Não deu tempo de ele ter um enterro digno, não deu tempo dele ter um cortejo, não deu tempo nem mesmo de cuidar do seu corpo. E no domingo as mulheres estão indo, e elas estão com uma preocupação. Você vai ver isso no Evangelho de Mateus. Elas tinham uma preocupação: quem vai remover a pedra? Porque não tinha nenhum homem indo com elas. Os discípulos estavam com medo, o mestre deles havia sido morto, e agora, para eles haviam perdido toda a esperança. Porque a morte é um dos nossos últimos inimigos. É o inimigo mais temido pela raça humana, a morte. Porque muitas coisas a gente não dá um jeito, mas quando morre, tem gente que diz assim: morreu, acabou. Enquanto a gente não conhecia Jesus, era assim, era ou não era? Morreu, acabou. Mas agora que a gente conheceu Jesus, não morreu, não acabou. Porque Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ouça isso aqui. E agora as mulheres estão indo para fazer ali o cuidado do corpo de Jesus. E elas estavam preocupadas porque tinha uma pedra que precisava ser removida do sepulcro, e elas não tinham a força suficiente. E quando elas chegam no sepulcro, a pedra havia sido removida, e elas ficaram assustadas. E quando elas entram no sepulcro, no lugar onde Jesus foi colocado, o corpo de Jesus não estava mais lá. E elas então ficaram assustadas. E alguns anjos chegaram e disseram para elas o seguinte: essa palavra foi a palavra que Deus marcou no meu coração. Por que procura entre os mortos aquele que vive? Diga comigo, diga: por que procura entre os mortos aquele que vive? Diga novamente, diga: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Elas estavam procurando Jesus aonde? Entre os mortos. E o anjo disse para elas: ele está vivo. Ouça isso aqui, isso é muito forte, querido. O próprio Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele mesmo diz: eu sou o caminho e a vida. Jesus sempre falou que ele era a vida. Só que agora os discípulos, as mulheres que acompanhavam Jesus, vê o Jesus que se dizia ser a vida está morto. E eles agora vão no lugar dos mortos, no cemitério, cuidar do corpo daquele morto chamado Jesus. Só que quando elas chegam lá, ele não está. E os anjos do Senhor dizem: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Vocês estão procurando no lugar errado. A procura de vocês está enganada, porque não é esse lugar que vocês têm que procurar ele, porque aquele não está mais, porque ele venceu a morte. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele venceu a morte, ele é a própria vida. A morte não destruiu a vida, a morte não acabou com a vida, não, ele pagou o preço por mim e por você, e ele ressuscitou. Você pode dizer isso comigo? Diga: Jesus ressuscitou. Diga: eu não sirvo um Deus morto. Diga: eu sirvo um Deus vivo. E quando o anjo fala isso, porque procura entre os mortos aquele que está vivo, serve de reflexão para mim e para você. Quantas das vezes, querido, nós estamos procurando aonde nós não deveríamos procurar? Quantas das vezes você está procurando a felicidade, a paz, o bem-estar? Quantas vezes você está procurando a prosperidade aonde você não deveria procurar? Os anjos dizem: olha, vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo.
E muitas vezes nós estamos procurando vida, e vida com qualidade, em coisas aonde não tem vida. Quantas pessoas acham que a sua vida vai ser melhor se elas tiverem muito dinheiro? Elas estão procurando entre os mortos a vida, porque o dinheiro é algo morto, o dinheiro é algo ilusório, o dinheiro é algo passageiro. Se você está achando que a sua vida vai ser melhor com dinheiro, você está procurando entre os mortos a vida, e a vida não está no meio de dinheiro. A vida de felicidade não está em coisas materiais. Talvez você está procurando nos prazeres, ser uma pessoa realizada. E os prazeres são como os mortos, porque quando a morte chegar, nós veremos que nenhum prazer desse mundo valeu a pena. Nenhum prazer, que eu falo do pecado, nenhum prazer de estar no erro, o prazer da droga, da bebida, da prostituição, nenhum prazer desse vai compensar quando a morte chegar. Quando a morte chegar, nós vamos ver que todos os prazeres pecaminosos não valeram a pena. Muitas vezes é a pessoa procurando a vida entre os mortos, ela achando que a vida dela vai melhorar, que ela vai ter uma qualidade de vida nos prazeres, e não vai. Você estar procurando a vida entre os mortos. Os prazeres pecaminosos é como um cemitério, e ali não há vida. Os bens materiais dessa terra é como um cemitério, e ali não há vida. E o anjo disse para ela: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? A vida não está no cemitério, a vida não está em coisas, a vida não está em coisas mortas, a vida está no meio daquele que está vivo, amém? E aonde é que nós encontramos vida? Na palavra de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? A palavra de Deus diz que a sua palavra é viva e é eficaz. É na palavra de Deus que você encontra a vida que você precisa. E Jesus diz: eu vim para dar vida, e vida com abundância. Não é nem homem, não é nem mulher, não é numa lata de cerveja, num copo de pinga, num cigarro, na maconha, não é nem prazeres que você vai encontrar de fato o sentido da vida. O sentido da vida a gente só encontra em Cristo, querido. Só Jesus é que pode dar significado à nossa vida. Só Jesus é que pode nos fazer viver a vida de verdade, porque nós somos criados por Deus e para Deus. E sem Deus o homem é incompleto. Sem Deus o homem se torna incompleto. Por isso que nós precisamos entender: Ele é o autor da vida. E se você quer viver uma vida abençoada, só em Jesus Cristo você encontra essa vida abençoada. Se você quer viver uma vida feliz, só em Jesus Cristo você encontra a vida feliz. Porque você está procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui. Jesus não está em prazeres pecaminosos. Jesus não está no dinheiro amaldiçoado, na ganância. Não, Jesus não está nesse negócio. Jesus, Ele está na sua palavra, na palavra de Deus, amém? E é lá que você tem que procurar. A felicidade que você precisa, você tem que procurar na palavra, porque a palavra de Deus é que pode trazer vida para mim e para você. Você pode dizer glória a Deus por isso? Diga comigo, diga: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Ouça, por que você se preocupa tanto? Você sabe que Jesus vai resolver os seus problemas, sim ou não? Sim. Você não serve um Deus morto, você serve um Deus vivo. E o Senhor pergunta para mim e para você: por que você se preocupa tanto? Por que você se preocupa tanto com as coisas desse mundo? Por que as coisas desse mundo roubam a sua paz? Por que você não entende que o Cristo que você serve, Ele está vivo? Porque quando você entende, meu irmão, que o Deus que você serve, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, você não vai viver em desespero, você não vai viver como aquelas mulheres angustiadas, preocupadas, desesperadas. A preocupação delas era com a pedra. Quando elas chegam lá, a pedra já tinha sido removida. Agora a preocupação delas é com o corpo. Quando chega lá, o corpo já não está mais.
Aí elas pensaram: cadê o corpo de Jesus? Mas o anjo chegou para elas e disse assim: por que vocês se preocupam? Porque vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo. Estavam procurando no lugar errado, não deveriam procurar. Por quê? Porque o próprio Cristo havia dito: eu vou ressuscitar. Não foi falta de aviso, não foi falta dele dizer, ele disse. O anjo disse: olha, ele disse, convinha que o Filho do Homem morresse, mas ele vai ressuscitar. Irmãos, para analisar comigo. Jesus ressuscita Lázaro. Lázaro tinha quantos dias de morto? 4. Jesus ressuscita a filha de Jairo, que estava morta. Jesus ressuscita a filha da mulher, que era viúva da cidade de Naim. Agora me pergunta, querido, o Jesus que tem poder para ressuscitar o Lázaro, que tem poder para ressuscitar mortos, ele não pode ressuscitar? Agora, aonde é que estava a mente desses discípulos? Eles estavam mais preocupados com a morte do que com a vida. Meu irmão, eles viram Jesus ressuscitar os mortos. Eles viram Jesus chegar no túmulo de Lázaro e alguém dizer: Lázaro cheira mal, ele já está morto há 4 dias. E ele dizer: Lázaro, sai para fora. E o Lázaro veio. A morte não pode impedir Jesus nem em vida, meu irmão. Veja lá, quando ele chegou lá, quando ele passou dessa vida, quando o corpo dele morreu, aí que ela não segurou ele mesmo, porque ele foi lá e tomou a chave da mão das mortes, amém? Porque ele tem o poder, ele venceu a morte. Ele venceu a morte e ele morreu, mas ele ressuscitou. Diga glória a Deus por isso. Ele está vivo. Agora, os discípulos estavam preocupados porque ele havia morrido. Ô, meu irmão, se eu tivesse naquela época, acho que eu também estaria preocupado. Mas se eu tivesse essa mentalidade que eu tenho hoje, eu ia pensar: puxa, ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele ressuscitou o filho da viúva da cidade de Naim. Que isso, gente? Vamos parar de preocupação. Daqui a pouco ele aparece aí. Se em vida a morte não tinha poder sobre as pessoas que ele ordenava, veja lá agora. Só que não, a angústia, a preocupação tomou conta. Você serve a Deus, você sabe que Deus pode fazer, mas muitas vezes você está procurando entre os mortos aquele que vive. E o Senhor quer nos trazer, querido, de novo um alinhamento, para que a gente pare de se preocupar, para que a gente pare de procurar no lugar errado. A prosperidade que você precisa não está em coisas, não está em pessoas. A prosperidade que você precisa está no Senhor. A saúde que você precisa, a solução do seu casamento, a sua paz, a sua alegria não está em pessoas, está no Senhor, porque Ele é o dono da vida, e vida com qualidade só Ele pode nos dar, amém? Só o Senhor que pode preencher o vazio da nossa alma, só o Senhor que pode nos dar um colorido. Então para de procurar na sua mente, no lugar errado. Não, meu irmão, comece a entender, Deus Ele é poderoso para fazer na sua vida, Deus Ele é poderoso para agir na sua casa, na sua família. Você só precisa confiar e acreditar no Senhor. Para a gente encerrar, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, se eu não me engano, verso 14, ele diz assim: olha, se Cristo não houvesse ressuscitado dentre os mortos, vã seria a nossa pregação. Se Jesus Cristo não houvesse ressuscitado dentre os mortos, vã seria a nossa pregação. A nossa pregação seria vã. De nada adiantaria a gente estar falando aqui de Jesus, de Deus, de amor, de paz, de perdão. Não adiantaria de nada. E ele diz: olha, e se Cristo não houvesse ressuscitado dos mortos, vã seria a nossa fé. A nossa fé não adiantaria de nada. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. E você precisa entender isso. Jesus Ele ressuscitou e Ele está vivo. A nossa fé não é vã. A nossa pregação não é vã. Eu bem sei em quem tenho crido. Você precisa saber em quem você tem crido. Você não tem crido num Deus morto, você tem crido num Deus vivo, que venceu a morte. E se eu creio nesse Deus vivo, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo dos problemas, eu não tenho medo da crise, eu não me preocupo com a dificuldade, porque eu sei que o maior inimigo que eu tinha era a morte. Ele venceu. Meu irmão, então vai deitar, vai dormir, vai despreocupar.
somente confia no Senhor, porque Ele pode fazer na sua vida, amém? Porque procura entre os mortos, aquele que, entre os mortos estão os mortos, mas Jesus Cristo, Ele está vivo. Nós não servimos um Deus que está pregado numa cruz. Essa cruz serve para simbolizar. Alguém pode perguntar, por que aquela cruz na sua igreja? É para que as pessoas saibam que a cruz está vazia. A cruz está vazia, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Para que as pessoas saibam que Ele morreu na cruz, mas Ele não ficou pendurado numa cruz, Ele não ficou morto dentro de uma tumba, não. E Ele está vivo, e Ele ressuscitou. E esse Jesus que ressuscitou está aqui hoje, nessa noite, amém? E Ele vai fazer com que você tenha vida de qualidade. Ouçam, ainda existe vida? Ainda tem vida, meu irmão. A situação que você pensa que acabou, a situação que você pensa que não tem mais jeito, Jesus vem para dizer, ainda tem vida aí. A situação que você pensa que não tem mais solução, aí vem o anjo do Senhor para dizer, por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Não procure entre os mortos aquele que está vivo, Ele ressuscitou. Creia na palavra que Ele falou, creia na palavra de Deus, meu irmão. Creia na palavra de Deus, naquilo que Ele promete, naquilo que Ele cumpre, para mim e para você, que vai se realizar em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Se Cristo não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa pregação, não adiantaria de nada, era só conversa. Se Cristo não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, mas a nossa fé é poderosa em Cristo Jesus, amém? E eu quero encorajar você a colocar a sua fé em ação, a crer que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, em nome do Senhor, amém? Fique de pé que eu quero orar por você, quero orar pela sua vida. Isso, se coloque de pé, repita comigo, diga, por que procuras entre os mortos aquele que vive? 1 Coríntios 15, 14. Se Cristo não houvesse ressuscitado dos mortos, vã seria a nossa pregação. E você pode dizer, bispo, eu não tenho dúvida que Jesus ressuscitou, mas existem muitas pessoas que duvidam da ressurreição de Jesus. Existem muitas pessoas que não acreditam que Ele ressuscitou. Existem muitas pessoas que dizem com a boca, eu creio, mas eles negam com as suas ações, eles negam com as suas dúvidas. Irmão, para de se preocupar à toa, para de ficar com medo à toa, com medo de passar fome, medo de passar dificuldade, medo de não dar certo na vida, medo de não ser uma pessoa completa, uma pessoa feliz. Tira todos os medos do seu coração, porque o dono da vida, Ele está com você. Aquele que venceu a morte, Ele vai te ajudar a vencer todos os problemas que você tem. E o nosso pior inimigo que a gente tinha, e era o último, era a morte. Sabe, nessa vida você tem inimigos que você vai vencendo. É o diabo, e ele já venceu também. Os demônios, ele já venceu também. As picuinhas, as brigas, as coisas, e ele já venceu tudo isso. E o último, ele já venceu também. Sabe, andar com Jesus, você ir aprendendo que tudo que você vai passando, Ele já passou, Ele já venceu. E se você tem fé nele, você vence a crise, a dificuldade, a perseguição, a aflição, a solidão, tudo isso Ele passou. Ele se sentiu só na cruz do Calvário, mas Ele não estava só, Deus estava com Ele. Ele pagou o preço do meu e do seu pecado, para que nós não pudéssemos viver longe de Deus. Sabe, nós estamos aqui de passagem, e um dia nós iremos morrer. Só que quando você morrer, alguém vai chegar e dizer assim, ainda tem vida aí. Mas não é a vida física, é a vida espiritual. Vai dizer, não está morto não, está vivo. Porque aquele que está com o Pai, com Cristo Jesus, ele não morre, ele vive para todo sempre. Mas aqueles que morrerem no pecado, aqueles que morrerem longe de Deus, lamentavelmente, morreram para todo sempre, morreram para toda a eternidade. A pior coisa é passar a eternidade longe de Deus. A morte
espiritual. E eu quero um dia poder dizer isso, ou que alguém diga isso no meu velório, e que você também diga isso. Diga: não, no dia que eu morrer eu quero que alguém olhe para mim e diga assim: não, não morreu, está vivo, está com Deus. Aqui está só a matéria, mas está vivo, partiu para a glória com o Pai. Alguém possa dizer: não, ainda tem vida aí. E que assim seja na sua família, porque você olha para os seus familiares e você fica com medo deles morrerem sem Deus, mas Deus vai te usar para que você traga vida para eles. Deus vai te usar para que a salvação de Jesus chegue na sua casa, amém? Feche os teus olhos. Por que te preocupas? Porque procura no lugar que não deve procurar. Por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Tira o seu foco, tira o seu pensamento dos problemas, da dificuldade. Começa a olhar para Jesus. Para de pensar negativo, para de ficar olhando para o problema, para de ficar olhando para a crise. Começa a olhar para Jesus, Ele é o autor da vida. Se renda a Deus neste momento de todo o seu coração. Feche os teus olhos e fale com Deus neste momento. Teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a tua voz. Declare. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Declare. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração, e nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Eu vou neste momento pedir os obreiros para passar os elementos, as obreiras. Você que vai participar da ceia, bispo, quem é que pode participar da ceia? Você que já é batizado. Talvez você diz assim: bispo, eu pequei, eu errei. Faça uma aliança, renove sua aliança com Deus neste momento. Peça perdão a Deus pelos seus pecados e participe da ceia. É isso que o Senhor quer, que você reconheça que você é falho, que nós somos falhos, pecadores, e que Ele morreu para perdoar os nossos pecados, e que você possa viver hoje firme na presença de Deus. Eles vão passar os elementos, não coma e não beba ainda, vamos fazer isso junto. Mais que a neve, mais que a neve, se deste sangue lavar, Declare. mais alto que a neve serei. Declare. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavar,
O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, o verso 55: onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? O Senhor Jesus, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele está vivo aqui nessa noite. Feche os teus olhos. Se você já pegou os elementos da ceia, isso. Se você não pegou, eles vão estar passando aí, e nós vamos fazer isso junto. Na noite que Ele foi traído, Ele pegou o pão, repartiu com seus discípulos e disse: fazei isso em memória de mim. Esse é o pão que é dado por vós. E Ele disse: esse pão representa o meu corpo, o corpo dele que foi entregue na cruz do Calvário para morrer no nosso lugar. Semelhantemente, Ele pegou o vinho e disse: olha, fazei isso em memória de mim. Toda vez que vocês comerem desse pão e beberem desse vinho, lembrando do meu sacrifício na cruz do Calvário, não somente que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou. Toda vez que vocês fizerem isso, vocês vão estar participando também, porque, querido, nós precisamos entender: Ele derramou o sangue dele para nos perdoar. Ele pagou o preço por mim e por você. O maior sofrimento, a maior humilhação. Se alguém tirasse a sua roupa aqui nessa noite, você ia ficar com vergonha, sim ou não? Ele morreu nu, na cruz do Calvário, pendurado. E o pior da vergonha não é estar pelado. O pior da vergonha dele foi estar distante de Deus, passar a maior humilhação. Você sabe o que é o diabo dizer? Agora a gente venceu, agora a gente matou o Filho de Deus, agora ele está longe, sem ele ter errado, sem ele ter feito nada, só por amor a mim e você. Você precisa entender o quanto que Deus te ama. Sabe, querido, Ele passou a maior vergonha, a maior humilhação por mim e por você. E servir a Deus não é vergonha. Ser crente, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho de dizer que sou crente, na minha casa, na minha família. Eu não me envergonho de dizer: eu não bebo, eu não fumo. Chegar num lugar e dizer: você não bebe, não, você é crente. Eu não me envergonho por isso. Eu digo: eu sou crente, sou filho, sou filha de Deus. Isso não me traz vergonha, porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus para salvar, para perdoar, para curar. E esses elementos, para que a gente se lembre que Ele pagou o preço, Ele morreu no meu e no seu lugar, por amor. Feche os teus olhos, levante para o alto e diga assim: Senhor Jesus, me perdoa por todos os meus pecados. Diga: Senhor, eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador. Diga: Jesus, consagra esse pão que simboliza o teu corpo que foi entregue por mim naquela cruz. Diga: Senhor, consagra esse suco de uva que representa o teu sangue que foi derramado por mim naquela cruz. Que quando eu comer e beber desses elementos, que eu receba a graça, a virtude do Espírito Santo, que tudo que o Senhor conquistou na cruz, que eu possa tomar posse. Coma do pão, se lembrando do corpo dele, que foi moído. A Bíblia diz que o corpo dele foi moído por conta dos nossos pecados. Assim como você mastiga esse pão, assim foi o corpo dele, moído naquela cruz. Beba do suco, se lembrando do sangue dele. Ele derramou todo o seu sangue para nos perdoar, para pagar o preço. E agradeça a Ele por ter morrido por você naquela cruz.
Jesus está vivo. Diga, Jesus ressuscitou. Diga, tem vida de Deus morando em mim. Diga, existe vida de Deus na minha casa. Diga, na minha família. Diga, ainda existe vida aí. Diga, eu creio, porque o Cristo ressurreto está comigo, está nos meus caminhos, está na minha casa, está na minha família. E se você crê nisso, dê um aplauso e glorifique o Senhor. Ainda tem vida de Deus, querido. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Ainda em pé. Cadê a Flávia? Chama a Flávia lá para mim. A Flávia está fazendo aniversário hoje. Amanhã é aniversário da Evangelista Carmelita. Vem aqui, Evangelista, nós vamos orar por ela também amanhã, né? Tava lembrando não do seu aniversário? Eu tava. Tá vendo aí? Você fala assim, o bispo não lembrou do meu aniversário. Irmão, se eu não lembrei é porque você tem que me passar, porque